Irmãos, vamos abrir a Bíblia aí no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 21. Nesses dias nós ouvimos muito sobre o tema do ano, que é o ano da transformação, mas dentre eles também nós ouvimos muito acerca do propósito, sobre propósito, e nós vamos estar também falando um pouco sobre isso nessa noite. Mateus 21, versículo 18 e versículo 19. Vou ler pelo telão, porque aí a gente lê tudo numa linguagem só. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada a não ser folhas. Então Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruto de você. E a figueira secou imediatamente. Amém? Coloca na versão atualizada, quem tiver aí para mim, tá? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, ao Pai, mais uma vez, porque nós chegamos aqui ao final desse propósito. Estamos aqui mais uma vez para glorificar a Ti, para Te adorar, para bendizer o Senhor. Ó Deus, e eu sei que o Senhor tem falado tanto aos nossos corações, o Senhor tem nos instruído, o Senhor tem nos ensinado, ó Pai, nesses dias e durante todos os dias da nossa vida. Nós rogamos ao Senhor que mais uma vez o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre em nossos corações, ó Pai, e que ninguém saia daqui da mesma forma em que entraram, mas que saiam abençoados, ó Deus, enriquecidos da Tua graça e do Teu poder, ó Deus, do Teu conhecimento, ó Pai. Visita os corações agora. O Senhor sabe das necessidades de cada um dos Teus filhos. O Senhor, ó Deus, conhece cada coração individualmente, ó Pai. Ó Deus, na Tua onisciência, o Senhor contempla agora, ó Deus, a necessidade desses corações. E eu Te peço, ó Deus, que o Senhor fale agora, ó Pai, para a honra e a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Queridos, em muitas passagens bíblicas, como nós até ouvimos aqui, alguns dos pastores, dos irmãos que ministraram aqui, em muitas passagens bíblicas, pessoas, elas são comparadas a árvores, e há também a ramos, galhos, que estão ligados a uma árvore principal, que é Jesus. Jesus, ele se compara ali como sendo uma árvore. Lá em João, nós ouvimos que o pastor Ari ministrou aqui, ele falou sobre isso. João capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz: bem-aventurado o varão, o homem, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois ele será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujas folhagens que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhagens não caem ou não murcha, e tudo quanto ele fizer, vai o quê? Prosperar. Cadê quem é que está aí na projeção? Coloque os versículos, seja esperto. Então, lá em Mateus capítulo 7, versículos 18 e 20, coloque aí para nós. Esse eu não vou falar de cor, não. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Próximo. Assim, pois, pelos seus frutos
os conhecereis. E mais um, agora, esse é um pouquinho mais longo, João 15, de 1 a 18. João 15, de 1 a 18. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais frutos ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir frutos de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Então, queridos, nós vemos aqui que a palavra do Senhor, ela compara pessoas a árvores, né? Por quê? Porque a semelhança da árvore que é plantada, ela germina, ela cresce, ela floresce, ela dá fruto, assim também somos nós. Nós nascemos com um propósito, nós não nascemos só por nascer. E uma das coisas aqui no versículo 8 do capítulo 15 de João, é que o Jesus ele está falando, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto. Se você olhar do início do capítulo, do versículo 1, ele diz, para que deis fruto, mais fruto e muito fruto. Então, é uma vida crescente, é uma vida ascendente. Nós não podemos viver uma vida estagnada. E assim, voltando ao texto que nós acabamos de ler, que Jesus saindo de uma cidade, de manhã ele teve fome, se dirigiu a uma figueira, esperando encontrar naquela figueira um fruto, mas ele não encontrando, ele disse, nunca mais nasça fruto de ti. E a palavra do Senhor diz que imediatamente aquela figueira secou, e os discípulos ficaram assim admirados, por ver que aquela figueira havia secado tão depressa. E nós queremos falar um pouquinho acerca dessa situação ou desse acontecimento, porque, como eu disse, nós não somos diferentes. Deus, ele espera de nós algo, até porque nós fomos criados com um propósito. Diga para a pessoa que está ao teu lado, você foi criado com um propósito, Então, não fique chateado comigo se eu pedir para você falar por mão do lado, Não vou falar para falar por mão de trás, porque fica mais complicado, Então, irmãos, acerca do texto em que nós lemos, a primeira lição que esse texto nos ensina é que nada foi criado por acaso. Nós não fomos criados por acaso, nada foi criado por acaso. Até aquela árvore que estava lá, ela não foi criada por acaso. E muito mais eu e você. Nós não fomos criados por acaso. Nós fomos criados com um propósito. E lá em Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12, a palavra do Senhor, ela deixa claro qual é o propósito pelo qual nós fomos criados. Coloque para mim, quando eu citar o versículo aqui, você já coloca aí, irmão. É uma dica que eu deixo. Efésios, capítulo 1, versículo 11 e 12. Senão nós vamos perder tempo. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que nos faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. 12. A fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Então, para que nós fomos criados? A cola está aí, irmãos. Para que nós fomos criados? Para o louvor da glória do Senhor.
Amém? Diga amém. Então você não foi criado, quando diz a Bíblia aqui que nós somos criados para o louvor da glória dele, nós não fomos criados somente para ficar cantando, não quer dizer isso, né? Nós somos criados para poder expressar a grandeza do Senhor. Quando a palavra do Senhor diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele, não quer dizer que essa imagem e semelhança é uma imagem e semelhança física, uma aparência. Não, porque quanta gente tem aqui, né? Cada um tem um semblante, tem uma face diferente. Uns é feio, o outro é mais feio. Então um é mais bonito. E assim por diante, irmãos. Então, não é isso que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo a imagem e semelhança dele nos seus atributos, na compaixão, no amor, na misericórdia. E quando nós estamos em Deus, nós podemos viver isso, né? Não é, às vezes as pessoas dizem, mas é tão difícil amar fulano, é tão difícil perdoar ciclano, mas quando nós estamos em Deus, o que é difícil se torna fácil, sabe? Porque Jesus, ele nos deu uma ordem, porque amar não é um sentimento, amar é um mandamento, porque ele diz, amar quem vos... Quem? Amar quem vos odeia. É fácil amar quem odeia a gente, irmãos? Não é. Amar quem vos odeia, orai pelos que vos perseguem. Então, não é um sentimento. Se eu for esperar sentir, amar alguém que me odeia, não, eu vou querer que ele morra, né? Mas não é isso que Jesus está dizendo. É porque Jesus, se ele fosse agir como nós, muitas vezes queremos agir, nós não estávamos aqui hoje, né? Nós estávamos condenados. Mas a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Foi por isso que ele morreu. Pessoas que não tinham por que ser amada, mas ele amou. Ele amou de tal forma que deu seu Filho unigênito. Então nós somos criados para o louvor da glória dele, para expressar a glória dele, para expressar a grandeza do Senhor. A Bíblia diz que a natureza espera a manifestação, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Sabe, a criação está esperando que você e eu, nós venhamos nos manifestar, né? Aonde a gente estiver, manifestar o poder de Deus, a grandeza do Senhor, o amor de Deus em todos os lugares. Lá no Salmo 139, versículo 16, a palavra do Senhor diz, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Olha, irmãos, que coisa tremenda. A palavra do Senhor salmista dizendo aqui, olha, os teus olhos me viram a substância, não era nada ainda, era só uma substância ainda informe. E no teu livro, quando ele viu aquela substância ainda informe, no livro dele, ele escreveu todos os nossos dias, né? Cada um deles e determinado quando nenhum deles havia. Diga glória a Deus, porque esse Deus é grande, irmãos. Sabe, você nem existia, era uma substância informe e ele já tinha escrito uma história a seu respeito. Ele já tinha escrito um curso para a sua vida. Só que o pecado estragou. Davi no Salmo 51, ele diz, olha, em pecado eu fui gerado, né? E iniquidade me concebeu minha mãe. Aí o que acontece? A gente nasce. É por isso, irmãos, que é muito importante que os pais ensinem os meninos no caminho em que ele deve andar. Porque quanto mais cedo os nossos filhos andarem no caminho, né, mais cedo eles viverão
a história que Deus escreveu para eles. Sabe? É por isso que a igreja investe nas crianças, ensinando as crianças. E muitos pais às vezes descansam naquilo que a igreja está fazendo. Não, irmão, aqui a gente faz muito pouco. Agora vocês é que devem fazer, vocês que têm filhos pequenos é que devem fazer a maior parte. Porque é no dia a dia. A Bíblia diz, ensina o menino no caminho. Então, no dia a dia, você está andando, você está ensinando. O que o ditado diz? Que as palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, nós precisamos aprender isso. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. É o nosso exemplo do dia a dia, como nós agimos. Então, existe uma história, Deus escreveu uma história, Deus escreveu todos os nossos dias. Só que nós nascemos, fomos gerados em pecado, fomos concebidos em iniquidade, e muitos vivem uma vida totalmente torta. Eu quero colocar para mim agora Efésios capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Para aí. Ele vos deu o quê? Vida. A quem ele deu vida? A nós. Mas ele está dizendo que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, quer dizer, nós tínhamos uma vida, mas que não era vida, E ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Pode deixar aí. Então veja, irmãos, que a palavra do Senhor está dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora. Nós andamos nesse caminho de pecado. Nós andamos segundo o desejo da nossa carne, segundo o pensamento, as vontades que nós tínhamos, nós vivíamos longe de Deus. E a palavra dizendo, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então quer dizer que aquela história que Deus escreveu, todos os nossos dias, escreveu uma história para nós, no seu livro. Por algum tempo a gente não estava vivendo essa história, porque Paulo está dizendo aí que nós estávamos vivendo, a vontade da carne, dos pensamentos, dos desejos humanos, e até que nós tivemos um encontro com Jesus. E aí sim, a palavra do Senhor diz que Ele nos deu vida, porque nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E mais um versículo aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 4 a 7 diz: assim veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse, não digas eu sou um menino, porque todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Aleluias. Então, aqui Jeremias está dizendo, olha, assim veio a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre eu te conheci, e antes que saísse da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Veja aqui que Deus gerou Jeremias com um propósito. E ele ainda nem havia nascido, irmãos. Ele ainda nem havia nascido. Antes que te formasse, lá no ventre,
da sua mãe, eu te conheci, né? E antes que saísse da madre, te santifiquei, as nações te dei por profeta. Irmãos, será que isso aconteceu só com Jeremias? Será que ele foi um caso especial? Ou será que Deus fez isso com cada um de nós? Quantos acham que foi com cada um de nós? Levanta a mão. Quantos acham que não foi? Levanta a mão. Então, irmãos, com cada um de nós, quando a gente ainda estava lá no ventre, quando a gente ainda nem tinha sido formado, Deus já tinha uma história, Ele tinha um projeto, Ele tinha um propósito. E a pergunta que não quer calar: você tem vivido esse propósito? Ou será que ainda você não descobriu o propósito? Tem gente que ainda não descobriu o propósito. Pastor, mas o propósito é eu ter que ficar pregando o dia todo, por onde eu vou. Não, né? Não é isso. O propósito é que você seja uma pessoa que vive para o louvor da glória do Senhor. O que quer dizer isso? Quer dizer que você, aonde você estiver, você seja reconhecido como um verdadeiro servo de Deus. Que aquilo que você fizer, aonde você estiver trabalhando, naquilo que você estiver falando, as pessoas possam reconhecer e dar testemunho acerca da sua vida. Essa pessoa é diferente, né? Ele tem algo diferente. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de alguém chegar para você e dizer: você é crente? Sim. Por quê? Não, tem algo diferente em você. Porque quando você está vivendo Cristo, você respira Cristo, você emana Cristo, você, né, deixa o ambiente mais leve. E as pessoas percebem isso. Você não precisa querer divulgar o seu nome. Você não precisa querer colocar a sua foto no outdoor. Não. A Bíblia diz que Jesus, Ele ia nos lugares e Ele curava. E Ele ficava falando assim: olha, não conta para ninguém. Como que não conta, irmão? Chegou na casa de Jairo, né? A filha dele estava morta. Ele mandou aquele povo sair de dentro de casa. E ela disse: olha, ela não está morta, ela está dormindo. O povo zombou dele, o povo sorriu dele. E aí, ele mandou o povo sair. E ele entrou com o pai e a mãe da menina, com Pedro, Tiago e João. Ressuscitou a menina. Aí ele disse: olha, não conta para ninguém. É umas coisas assim, né? Que eu não sei porque que Jesus fazia isso. Como o povo estava lá, viu que a menina estava morta. Agora, se a menina saísse lá fora, conversando, o povo já ia sair, todo mundo correndo, irmão, falando: ó, a menina ressuscitou. Então, e aí o que acontecia? Onde ele ia, ele arrastava uma multidão, mesmo sem querer. Sabe, irmãos, algum tempo atrás, a gente lutava pela privacidade da nossa vida, né? Não vou dizer sigilo, porque sigilo é uma coisa, mas sim, por ter uma vida mais privada, assim, não querer ficar, né, expondo. Mas hoje tudo as pessoas querem expor. Almoçando não sei aonde, tomando banho não sei aonde. A gente acaba vendo umas coisas, irmãos, que se não fosse trágico era engraçado, né? Porque a gente tem muitos amigos, né?
Eu não sei se é seguidor ou o que é, mas está lá no Instagram da gente, né? Aí, uma irmã, não é daqui não, né? Ela estava na praia, aí colocou uma frase assim: era tudo o que eu precisava, um banho de sal grosso. Sabe? Porque estava tomando banho de praia, lá no mar. Irmãos, e é daí para frente. Sabe? Sorri para o selfie. Terminou o selfie, fecha a cara. Vamos embora. Uma vida vazia. Sabe? Uma vida de aparência. E não é isso que o Senhor quer. Então a palavra diz que Ele nos chamou lá do ventre e nos santificou, nos criou com um propósito. Um propósito. E uma outra coisa que a gente aprende com essa lição aí, com essa história da figueira. A figueira, ela não estava correspondendo o propósito pelo qual ela foi criada. Ela apenas estava existindo. Ela não estava correspondendo, porque ela não foi criada só para existir ali. Ela foi criada para quê? Para dar fruto, né? Então, a figueira, ela estava aguardando o dia em que pela velhice ela viesse o quê? A morrer. Não, estou aqui, né? Estou esperando o dia de morrer. Irmãos, isso é muito triste. É muito triste quando uma pessoa, ela não entende o propósito. E aí, pelo fato dela não entender o propósito e não viver o propósito, ela passa apenas a existir. Eu fico visualizando assim uma cena como uma pessoa sentada numa sacada de um prédio e olhando a vida passar. Todo dia levanta, às vezes faz o seu cafezinho, coloca ali uma cadeirinha e fica vendo as pessoas passar para lá, passar para cá. O vizinho ali saiu para ir trabalhar. Aquele vizinho, tal hora ele sai, tal hora ele chega, né? Porque ele não tem vida, a vida dele é essa. Ele não entendeu, ele parou no tempo, ele está ali existindo. Talvez alguém olha para ele ali naquela sacada e diz: oh meu Deus, será que essa pessoa não tem ninguém na vida? Será que ela não tem o que fazer? Não, irmãos. Você não foi feito para existir apenas. Tem um propósito maior. Sabe? E pelo fato daquela figueira, ela só está existindo. Jesus, ele se aproxima daquela figueira e ele faz o quê? Ele antecipa a sua morte. Sabe? Por que ele antecipou a sua morte? Porque a figueira já estava morta. Porque quando nós não cumprimos o propósito, quando nós não entendemos o porquê da nossa existência, nós já estamos mortos. Certa vez um discípulo disse para Jesus: Senhor, deixa primeiro, eu quero te seguir, mas deixa primeiro eu enterrar os meus pais. Os pais dele não tinham morrido ainda, mas ele queria o quê? Achando que estava fazendo, né, uma graça para Jesus, né, dizer: não, eu quero cuidar dos meus pais, porque a Bíblia diz que a gente tem que cuidar dos pais, né, e eu quero cuidar deles até eles morrerem. Depois que eles morrerem, eu vou, né, te seguir. Então ele disse: deixa primeiro eu enterrar os meus pais,
E Jesus falou o quê? Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. Sabe, irmãos, nós não podemos protelar aquilo que Deus nos chamou para fazer. Até porque nós não temos o porquê estar esperando. Os dias já estão findando. Já está na hora da gente acordar, sabe, da gente despertar. Então Jesus, ele chega para aquela figueira esperando encontrar um fruto, não encontra. Ele diz, nunca mais nasça fruto de ti. O que ele estava fazendo? Ele estava antecipando a morte daquela figueira. Talvez Jesus, ele não vai chegar para você e dizer, olha, seca, morre agora. Não. Mas na verdade, o fato da gente viver uma vida sem sentido vai apressar a nossa morte. Porque eu acho que é como que se nós vivêssemos num sedentarismo, né? Eu estou ali, só engordando, parado. Vai chegar uma hora que, na verdade, eu vou perceber, eu poderia viver bem mais se eu tivesse me exercitando, cuidando da saúde, fazendo alguma coisa. Mas a morte, ela vem mais cedo. Então, quando eu não cumpro o propósito pelo qual eu fui criado, irmãos, não há alegria no meu coração e nem no coração de Deus. Porque na verdade eu não estou cumprindo o propósito. Não tem como ter alegria se eu não estiver cumprindo o propósito pelo qual eu fui chamado. Eu posso fazer muitas coisas, sabe? Eu posso, como até o pastor Eliel falou aqui, eu posso ser um médico, posso ser um advogado, eu posso ser, sei lá, um pedreiro. Mas se eu não estiver cumprindo o propósito, não vai haver alegria. Eu posso até me alegrar momentaneamente por fazer algo, achar, nossa, que bom, olha, eu fiz, ficou bom. Mas o propósito de Deus é muito maior, irmãos. Ele está acima de tudo. Agora, eu posso viver o propósito sendo um pedreiro, sendo um mecânico, sendo um advogado, sendo um fazendeiro. Eu posso. É isso que nós precisamos entender. Nós podemos. Porque viver o propósito não quer dizer que você tem que largar tudo e ir para um seminário. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Quando Paulo diz, fale a tempo e a fora de tempo. Às vezes você está lá no escritório, tem uma oportunidade, fala de Jesus. Mas às vezes a gente brinca mais, né? As pessoas brincam mais do que faz alguma coisa. Então, não pode haver alegria. É por isso que quando a gente está lá no mundo e tem um encontro com Jesus, vem uma alegria tão grande. A gente experimenta algo tão extraordinário que a gente gostaria que todo mundo viesse a experimentar aquilo que nós estamos experimentando. Aquilo que nós chamamos de alegria do primeiro amor, né? Então a figueira não estava correspondendo ao propósito pelo qual ela fora criada, porque ela estava apenas existindo. E cada um de nós fomos dotados de uma capacidade reprodutora. E se nós não correspondermos a isso, nós, na verdade, já estamos o quê? Mortos. Aí, de repente, eu vou estar aqui pregando para um bocado de... né? Às vezes, nós que não estamos cumprindo, nós estamos aqui um grupo de mortos, participando de um culto, né?
cantando, porque não, o propósito não é esse, não é aqui na igreja, não é o culto, não é somente o culto. O propósito é o quê? É lá fora. Você tem feito a diferença lá fora? As pessoas têm ouvido de Jesus? Quando você sai daqui, você é o crente que está aqui, ou você deixa o crente aqui fora, né? Então, nós fomos dotados com uma capacidade de reproduzir, de dar fruto. E Jesus, ele disse: olha, todo ramo que estiver em mim, que não der fruto, ele corta. Mas todo aquele que estando em mim der fruto, ele limpa para que dê mais fruto. Sabe, irmãos, não vai ter justificativa no grande dia. Quando chegar o grande dia de nós nos apresentarmos ao Senhor, não vai ter desculpa. Nós vamos chegar lá e nós vamos ter que prestar conta. Ah, Senhor, mas não. Irmãos, olha só, o Mar da Galileia, ou o Lago de Tiberíades. Lá é um lago que existe 33 espécies de peixe, das quais 6 só existe lá. E ele alimenta milhares de pessoas e libera água para milhares de pessoas. É riquíssimo. Ele tem vida, ele gera vida, ele abençoa. E as suas águas vai correndo, e elas são usadas para irrigação. Uma profecia da Bíblia diz que o deserto iria florescer, e o deserto de Israel, ele floresce, ele produz muito. Eu vi muita plantação de melancia, banana, tantas coisas. Mas de repente, as águas do Mar da Galileia caem no Mar Morto. Agora aquelas águas que geram vidas, de repente cai no Mar Morto e ali ela fica. E o Mar Morto não produz nada, porque tudo que chega nele, fica nele. O nível de sal é extremo, que a gente não consegue colocar uma gota daquela água na boca, que fica amarga. Se a água do mar é salgada, multiplique por 50. E nós somos Mar da Galileia ou somos o Mar Morto? Aquilo que Deus tem liberado sobre nós tem se multiplicado ou tem ficado em nós? Aquilo que Deus tem derramado sobre você tem se multiplicado para abençoar outras vidas, ou tem ficado em você? Sabe, irmãos, o homem, nós somos muito apegados financeiramente, né, materialmente nas coisas. E eu li um livro, o título do livro acho que é 30, 60 e 100 por um. E num daqueles capítulos o autor diz que o objetivo pelo qual o Senhor nos abençoa financeiramente são 3 os propósitos. Primeiro, para o nosso deleite, para a nossa sobrevivência, para a gente viver confortavelmente. Segundo, para abençoar o reino. E terceiro, para abençoar o próximo. Só que às vezes o que acontece é que nós queremos
recebemos e queremos tudo para nós. Com muita dificuldade a gente abençoa o reino e o próximo nada. Então, muitas vezes, sem perceber, as pessoas estão sendo um mar morto, estão retendo as bênçãos. E se nós retermos as bênçãos, nós não vamos ser abençoados da maneira que Deus gostaria de nos abençoar. Se nós já temos sido abençoados, imagine se nós cumpríssemos o propósito. Terceiro lugar, a figueira estava lá na margem do caminho. Quantas pessoas elas passam pela vida ali, parada à margem do caminho. A semelhança da figueira, né, que só existia. Só na margem. Estar na margem do caminho é morrer também antes do tempo. Não estou produzindo nada, não estou fazendo nada, só estou ali na margem. E assim como Jesus, ele se aproximou daquela figueira para tirar alguma coisa dela, um fruto dela. Ele se aproxima de nós para ver quais são os frutos que nós temos produzido. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 em diante. Não precisa colocar não. Fala de que um dia nós iremos nos apresentar diante do Senhor. E muitos irão apresentar a Ele obras de ouro, prata e pedras preciosas. Outros, palha, feno e madeira. E todas essas obras passarão pelo fogo. Aquelas obras que permanecer, esses receberão o quê? Galardão. Mas as obras daquele que não permanecer, ele vai ser queimada, não vai receber galardão. Então, o Senhor Jesus, ele não quer nos aproximar da gente para nos amaldiçoar. Até porque Jesus, ele não se aproximou daquela figueira para declarar que ela era amaldiçoada. Não, na verdade ela já estava amaldiçoada. Às vezes a gente diz assim, olha, fulano, eu não faço isso, parece que tem uma maldição na minha vida. É por isso que parece que não vai dar certo, parece que tudo que eu faço, parece que eu quero fazer não vai. Sabe? Quando a gente olha para a figueira, ela não dava fruto porque ela era amaldiçoada. Mas ela foi amaldiçoada porque ela não dava fruto. Esse é o problema. O fato, às vezes, da gente não produzir, não é porque nós somos amaldiçoados. Mas, às vezes, a maldição pode vir pelo fato da gente não produzir. Então, esse ano é o ano da transformação. E quando eu entendo o meu propósito, sabe? Quando eu entendo o meu propósito, irmãos, se nós não sabemos o propósito, nós temos que buscar em Deus. Senhor, me revela esse propósito. O propósito do Senhor na minha vida, o que o Senhor quer de mim. Às vezes é uma coisa só, irmãos, a gente faz aquilo e nós já cumprimos o propósito. Por que é importante a gente conhecer o propósito? Porque quando eu conhecer o propósito, eu vou descobrir se eu estou cumprindo o propósito ou não. E se eu não estiver cumprindo, eu vou então fazer o quê? Eu vou fazer o que é necessário para que eu possa cumprir o propósito, mudar
Porque às vezes precisa de mudança, de transformação, alguma coisa tem que ser mudada. Às vezes eu tenho que tomar atitude em determinadas áreas, nisso, naquilo outro. Eu tenho que mudar. Eu tenho que deixar, abrir mão, renunciar. Deixar da mesmice. Porque Jesus, quando a gente fala assim, Jesus está voltando. Ele pode estar voltando daqui 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, não sei. Mas se o Senhor me chamar hoje, se o Senhor te chamar hoje, vai acabar a sua oportunidade. Sabe, colocar ali o ano da transformação, da mudança, não é só para ver se alguém acorda, desperta. Não, irmãos. Vamos tomar isso para nós, porque eu sei que cada um de nós, a começar de mim, a gente tem coisas para mudar. A gente tem que melhorar. Nós não temos produzido conforme nós poderíamos produzir. Não temos, irmãos. Sabe, não tem. E eu falo aqui sem medo de errar. Nós não estamos fazendo o que nós deveríamos fazer. Porque se nós estivéssemos fazendo, você acha que essas cadeiras estariam vazias? Não estaria. E como eu disse, não é difícil. Às vezes as pessoas dizem, é difícil. Se nós vivermos Cristo, eu não tenho que botar um carro de alto-falante aí, chamando o povo para vir, não, irmãos. Eles vão vir, porque eles sabem que Cristo está manifestando aqui. Sabe? Você não precisa divulgar, como muitas vezes aí a gente vê profeta tal, profeta. Não. Viva. E as pessoas serão atraídas por você. Não é querer mostrar um corpo bonito nas fotos das redes sociais para ganhar likes, para ganhar curtidas. Isso é coração vazio. Isso é carência. Sabe? Carência. As pessoas estão carentes porque elas estão vazias. Mas a partir do momento que Jesus preencher esse coração, não vai ter carência. Ela não vai estar querendo para ela, ela vai ter para oferecer. Na hora que ela estiver ao lado de alguém que estiver carente, ela vai vir, vem cá, quero te dar um abraço. Vem cá, eu tenho uma palavra para você. Vem cá, eu quero orar por você. Porque o que você está precisando não é de curtidas. O que você está precisando é de algo maior. Sabe, irmãos, e é a igreja que deve ter isso para oferecer. Se a igreja não tiver em condições de oferecer isso, quem é que vai oferecer? Quem? Que Deus tenha misericórdia de nós. E que nesse novo ano que começa, nós possamos de fato, irmãos, viver uma transformação. Nós possamos clamar e buscar o Senhor. Senhor, qual é o meu propósito? Porque às vezes a gente está perdendo tempo com outras coisas, quando a gente deveria focar em outras. Quando a gente focar naquilo que realmente Deus quer para nós, nós vamos produzir. Nós vamos deixar de existir apenas, nós vamos deixar de ficar nas margens.
nós vamos produzir muitos frutos. Que você que está ligado à videira verdadeira que é Cristo, não só produza fruto, mas mais fruto e muito fruto. Porque Jesus diz: nisto é glorificado o meu Pai que está no céu, que deis muito frutos. Amém? Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Glória a Jesus. Fale com Deus agora. Senhor, eu quero descobrir o propósito do Senhor para a minha vida. Deus, eu não quero andar vagando por essas ruas, por essa cidade, sem propósito, olhando para um lado e para o outro e vendo as pessoas carentes, necessitadas e não fazer nada. A igreja, ela precisa ter a resposta que o mundo precisa. É a igreja que precisa ter essa resposta. E eu e você, nós somos a igreja. Então o mundo espera de mim e de você, como filhos de Deus, a criação está aguardando a nossa manifestação. A transformação dentro da nossa casa, a transformação na nossa vida, a transformação lá no nosso lugar de trabalho, a transformação das nossas finanças, a transformação na vida espiritual. Porque a gente não deve só esperar o dia de morrer para ir para o céu, porque um dia eu já fiz uma aliança com Jesus. Não, enquanto eu estou aqui, Deus tem algo para mim. Deus tem algo para mim e através de mim. Não é só o pastor, não é só aqueles que vêm à frente. Não, é você. Antes que tu fosses formado, Deus te separou, Deus te escolheu, e Ele escreveu uma história a seu respeito. Você está vivendo essa história por completo? Ou você está vivendo ela pelas metades? Aquela figueira, ela fazia até alguma coisa, produzia alguma coisa, porque a Bíblia diz que Jesus chegou lá e havia somente folhas. E naquele lugar, naquele deserto, com aquele calor, aquele sol causticante, uma sombra era muito bem-vinda. Mas a figueira não foi criada só para criar folhas, mas ela foi criada para dar frutos. E às vezes muitos de nós estamos conformando com alguma coisa que estamos fazendo, mas nós não podemos fazer pela metade. Não podemos ter apenas folhas, precisamos dar frutos. Pai, eu quero te louvar, ó Deus, pela tua palavra. Eu sei que a tua palavra, ela não volta para ti vazia. Antes ela fará tudo o que lhe apraz e prosperará para tudo aquilo pela qual ela foi enviada. Eu te peço, Deus,
que essa palavra, ó Deus, que foi liberada hoje, que chegou aos corações e que foi recebida com alegria nos corações, que ela não seja esquecida de hoje para amanhã e nem de amanhã para depois, mas que o Senhor, ó Deus, possa fazer com que ela venha estar remoendo em nosso coração, em nossa mente, porque, ó Deus, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, ó Deus. Eu preciso mais de Ti na minha vida. Ó Deus, eu não quero ser uma pessoa vazia. Eu não quero ser uma pessoa, ó Deus, que faz algo pela metade. Eu quero cumprir o Teu propósito em mim. Senhor, em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, por cada um aqui, ó Deus, a começar de mim, por aqueles que estão nos assistindo. Pai, que no nome santo de Jesus, que haja no coração de cada um uma intensidade em fazer com que aconteça uma reviravolta, ó Deus amado, na sua vida. Uma reviravolta, ó Deus amado, como nunca aconteceu antes, ó Pai. Deus, que cada um aqui possa Te buscar, ó Deus, de tal forma que eles possam experimentar algo tremendo que eles nunca experimentaram. Deus, muitas vezes nós falamos, ó Pai, que queremos algo novo, mas nós mesmos queremos produzir esse algo novo. Mas esse algo novo, ele não é produzido por nós, ó Deus, mas ele é produzido por Ti. O que nós precisamos, ele é produzido pelo Senhor. E para isso eu preciso Te buscar, ó Pai. Eu preciso, ó Deus, dar liberdade ao Espírito Santo para que Ele entre dentro de mim, para que Ele comece a agir, para que Ele comece a movimentar na minha vida, tirando todo o lixo que está entulhado no meu coração, no meu interior, na minha mente. Espírito Santo de Deus, nessa noite, entre agora no coração de cada um dos Teus filhos, entre agora no meu coração e comece uma limpeza na vida daqueles que querem, porque eu sei que muitos não querem. Muitos querem continuar a viver a vida que estão vivendo, e isso é triste, Deus, porque eles vão perecer à semelhança daquela figueira. Eles vão morrer antes da hora. Deus, mas aqueles que querem, que o Senhor entre, Deus, e que o Senhor vá, ó Deus amado, nos lugares, ó Deus amado, dessa alma, nos lugares desse coração, e vai, ó Deus, limpando, vai tirando, ó Deus, todo o lixo, toda a sujeira, toda a crosta que tem, ó Deus, envolvido esse coração, toda a insensibilidade dessa alma. Oh, Deus, opera agora, Deus, nessa vida. Senhor, que aqueles que querem, ó Deus, renove as suas forças, renova as suas forças, porque uma batalha, ó Deus, começa. Uma batalha começa a ser travada agora. E é tempo de guerra. É tempo de guerra. Deus, eu sei que o Senhor está levantando guerreiros, porque os nossos inimigos não são carnais. Abra o entendimento da Tua igreja,
para essa guerra que está sendo travada. Deus, essa guerra é tremenda. Ela começa em nós. Ela começa no nosso interior. Ela começa na minha mente. Ela começa no meu coração. Senhor, em nome de Jesus, gera um espírito de renúncia, Pai. Gera um espírito de renúncia, Senhor. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, cada família aqui, cada coração. Deus, que haja uma decisão, que haja uma decisão em nossa vida. Oh Deus, uma decisão consciente. Que o Senhor seja exaltado através de nós. Que o Senhor seja glorificado através da nossa vida. Aleluias, Pai. Aleluia, Jesus. Abençoa-nos, ó Deus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja conosco aqui agora e com todo o teu povo espalhado por essa terra, agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém.